Hoje o Melhor e Mais Justo discute formas de manter e ampliar os direitos dos trabalhadores no Brasil no campo do trabalho decente. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pelo canal 13 da NET. Participe desse debate pelo telefone 0 operadora 11 49 30 7356. Nessa conversa estão aqui comigo Elaine Dávila Coelho, advogada trabalhista e sindical, mestre em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo. Nelson Morelli, secretário de Política Sindical da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação, Agroindústria, Cooperativas de Cereais e Assalariados Rurais. Cláudio Gomes, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e da Madeira. E Paulo Caires, presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT. Historicamente, a organização sindical levou a conquista de direitos sociais no país. Aliás, o Caires estava falando da organização local do trabalho, inclusive, apoiada e produzida pelos sindicatos. Desde a redemocratização, os sindicatos construíram legitimidade no espaço político e transformaram-se num canal eficiente de mediação entre Estado, empresas e trabalhadores. Hoje, como os sindicatos poderiam potencializar a representatividade das categorias mais vulneráveis à precarização? O Morelli, a gente terminou o segundo bloco com o Morelli falando, olha, no frigorífico. Então, e aí, os trabalhadores da área de alimentos, sobretudo dos frigoríficos, e sobretudo no caso do frango e tal, são trabalhadores que são muito vulneráveis, não é? Além de vulneráveis, tem uma situação, porque as empresas, as plantas hoje, eram de 1.000 a 6.000 trabalhadores. Acontece as plantas industriais, as né? plantas industriais, as fábricas. Acontece que essas fábricas geralmente estão em cidade pequena, que não tem toda a mão de obra. Então ela traz de fora, né? E esse pessoal tem que fazer esse percurso, além do próprio trabalho, né? É o boia-fria moderno. O né? boia-fria, é justamente isso. É muito grave isso, né? Então é muito comum, né, esse pessoal que mora fora ter que levantar de madrugada, 2, 3 horas antes da jornada de trabalho, depois voltar para casa. É uma situação muito desesperadora para essas famílias. E tem um dado que dos trabalhadores de frigoríficos, 25% das pessoas que trabalham em frigorífico adoecem. Esse é um dado que é uma pesquisa que se tem. Adoecem no trabalho. Adoecem no trabalho. Por isso, a razão que Paulo citou, da NR, que nós conquistamos, né? Que estamos nessa fase, é muito importante a gente enfatizar isso, para fazer com que da aplicação dessa norma. Célio Almeida, de Mogi das Cruzes, internauta, entrou aqui com um comentário, na verdade, não é uma pergunta, dizendo o seguinte: são várias as tentativas de precarizar o trabalho, desde a revogação do artigo 618 da CLT, a emenda 3 e agora a PL 4330. Parabéns aos sindicatos que estão resistindo. Além dessa pergunta, estão me avisando aqui que tem outra, acho que ela ainda não entrou para mim. Fernando Salomão, de Santo André, ele pergunta quais os impactos imediatos para o grande ABC se aprovada a 4330. Paulo, na verdade, eu não vejo impacto só para o ABC. Esse impacto é para o Brasil como um todo. E às vezes parece que a gente está de marcação porque não quer que terceiriza. Mas vamos aos dados. De cada 10 mortes de acidente de trabalho, 8 são de terceirizados. E tem uma determinada empresa aí, de TV, que quer resolver todos os problemas de São Paulo. Era importante prestar atenção. Outro dia tinha uns problemas de fio jogado no chão. Aí começaram a procurar o responsável. Aí tinha 10 empresas, cada um era um responsável. E isso já é reflexo da terceirização 10 contratadas. Até no serviço público. Até no serviço que é prestado a nós, de má qualidade, porque não tem responsável mais. E ver a condição daquele trabalhador, como que ele está na rua. É só você olhar, o diagnóstico está dado. Então esses dados aqui, ele aparece, né? De cada 10, 8 mortes são em terceiros, são trabalhadores terceirizados, isso já, por si só, já demonstra isso. Então o efeito seria catastrófico, não só para o ABC, para o país como um todo. Né? Então o que nós temos que fazer é combater isso e cada vez mais formalizar o trabalho e garantir, porque infelizmente no nosso país ainda tem trabalho infantil, trabalho escravo, que leva a isso. Recentemente aqui, ó, aconteceu aqui, gente, não dá para não deixar de ver.
Em Guarulhos. Aeroporto. Tinha um aeroporto lá até com indígena jogado dentro na nossa cara aqui. Então é isso que significa isso. Eu nunca vi exemplo de qualidade para o terceirizado. Quem está ganhando não é o trabalhador. Não tenho observado isso. Não estou dizendo que tudo que você terceiriza é precário. Mas no geral, eu não posso pegar a exceção. Pode ter exceções. A regra é isso. É 8 mortes em qualquer empresa grande. Pega uma Petrobras, perceba lá os graves acidentes que tem lá. Observa quem está morrendo lá dentro. Isso aí são dados, são diagnósticos. Então, não dá para ir, né, entrar nessa aventura. Posso só... só complementar as estatísticas do Paulo. A remuneração de um trabalhador terceirizado é 27,1% menor que de um empregado efetivo. Em média, naturalmente. Em média, tudo em média. A jornada, 3 horas a mais na semana, né? E a rotatividade... 3 horas é algo em torno de 10%, quase isso, tá certo? Sim. Imaginar uma jornada de 40, 44, 3 horas, nós estamos falando de 7 a 10% de aumento de jornada, em média. E a rotatividade, enquanto que dos efetivos gira em torno de 22%, a dos terceirizados fica em 44,9%. O dobro. O dobro. Então, isso é alarmante, né? São dados que falam por si só, né, Paulo? E até esclarecendo até uma pergunta do ouvinte, assim, quais as consequências? Agora, tirando imediato. O Paulo diz assim, não é só do ABC, mas do Brasil inteiro. As consequências de imediato seria mais ou menos assim, a gente imaginar uma situação hipotética, né? O ouvinte trabalhava lá numa empresa e a empresa passa a terceirizar todo o seu processo de produção. E da empresa só faz parte o diretor, né, o corpo gerencial. Toda a linha de produção é terceirizada, fatiada em várias outras empresas. Qualquer problema que ocorra com o trabalhador naquilo ali, a empresa se exime de responsabilidade e diz que é o terceiro. Aquele terceiro que dá recorrente problemas é excluído do processo e coloca outro que faz a mesma coisa. Deu-se a impressão de que aquela empresa lá que terceirizou toda a sua produção tomou a solução do problema, mas na verdade ela substituiu um terceiro pelo outro. O problema continuou. Hoje, um dos maiores problemas que nós temos, que é na fiscalização do trabalho, que, vamos dizer, é extremamente precária, limitadíssima, porque o número de auditores fiscais são reduzidíssimos pelo número de trabalhadores. Nós temos até um contrassenso, porque enquanto aumentou a massa, a mão de obra trabalhadora, nós tivemos uma redução da área do número de auditores fiscais. Então, mesmo assim, esses auditores fiscais, onde encontra o maior número de trabalhadores análogo de escravo é justamente quando há terceirização. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. No campo, esse é um argumento que vem com frequência, inclusive em defesa da terceirização, que é o seguinte. Vamos imaginar uma empresa, uma indústria qualquer, fabrica automóveis ou alimentos, certo? E ela diz, bom, há atividades que eu preciso fazer que não são minha atividade fim, ou seja, para a qual eu não sou especializado. Vou tomar o exemplo clássico, que é onde há bastante precarização, mas o exemplo clássico, limpeza. Então, eu faço automóveis, eu não quero gerenciar a limpeza da minha planta industrial. Então, eu contrato uma empresa de limpeza e ela faz a limpeza. Então, os funcionários de limpeza são dela. Seria um outro tipo, não para fazer a sua atividade fim, mas para fazer atividades complementares. Então, dizer, por exemplo, essa é uma terceirização que se justifica. Se justifica? Não, porque na verdade você tem que considerar o seguinte, que aquele trabalhador, ainda que da limpeza, está convivendo no mesmo ambiente de trabalho, sujeito aos mesmos riscos do metalúrgico ou do pedreiro de obra. Vamos colocar. Ele está ali no mesmo ambiente de trabalho, fazendo limpeza. Mas ele está sujeito, por exemplo, num canteiro de obra, ele vai estar sujeito ao ruído, à sílica, à queda de objetos. Né? Na indústria vai ter o mesmo problema de estar trabalhando lado a lado com as máquinas, sujeito ao mesmo... Então, assim, a natureza do trabalho dele é outra, mas o ambiente de trabalho e o a finalidade do trabalho é propiciar que aquela empresa consiga produzir aquilo que ela se propõe, seja que sua atividade fim. Então, ainda que seja a limpeza, mas a limpeza também faz parte da atividade fim da empresa. A limpeza é um exemplo. Imagine um hospital, né? Como que você sobrevive sem um setor de limpeza? Ou um cafezinho. Não, veja, ninguém estava dizendo que a limpeza não precisa existir, mas está dizendo o gestor do hospital
eventualmente diz assim, bom, mas eu faço saúde, eu opero, não sei o que lá, eu não quero gerir a limpeza, então eu contrato uma empresa que me preste o serviço de limpeza. Mas o próprio projeto derruba esse argumento, porque ele traz em si, no seu bojo, terceirizar tudo. Então não tem mais atividade fim. Né, Paulo? É muito pior. Então quando você faz isso, você desconstrói o argumento que justificava uma terceirização. Claro. Então, quando você terceiriza, por que você diminui direitos? Você pode terceirizar, não tem problema. Mas por que você não mantém o mesmo nível? Você não tem que criar um subtrabalhador. Não tem um subcompanheiro. Ele estuda, ele se forma. Por que você tem que criar isso? Mas, Paulo, entra na discussão, quando volta essa questão da atividade complementar. Porque, na verdade, quando você terceiriza mesmo a limpeza, você também está tirando a oportunidade desse trabalhador vir a se tornar um profissional daquela empresa, ou vestir a camisa da empresa, ou constituir carreira. Ou seja, ele vai estar condenado eternamente a ser um profissional da limpeza, sem perspectiva de carreira. E outra, você tem alternativas dentro dessa lógica, sem precisar terceirizar. Você que estabeleça cargos, salários, um plano de cargos para essas pessoas, mas que ele tenha todos os direitos dentro dessa mesma empresa. Isso é possível fazer, como eu dei o exemplo aqui da Suécia, que 5% só são terceirizados. E eles têm um grau de competitividade elevadíssimo, não é verdade? Disputa aí tudo, disputa até aviões, e não tem esse grau de terceirização lá dentro. Duvido que tenham. Dentro das empresas está provado que tem lá. E Paulo, o Ronaldo Mateus, o alemão da Ford, colocou entre aspas aqui, faz um comentário, na verdade, uma comemoração. Ele fala assim, graças às ações dos comitês de fábrica e das ações sindicais, os trabalhos precarizados foram minimizados. Na Ford, provavelmente, né? Ele deve estar falando para os metalúrgicos. Então, na verdade, o que ele está comentando é que a gente fala muito do mal, porque o mal é o que prevalece. Mas a exceção existe. Nas fábricas que você tem organização, hoje já se regulamenta essa terceirização. Você eleva direitos graças a isso que o alemão coloca, é verdadeiro. Mas por quê? Aquilo que eu citei, tem o LT, você tem organização no local de trabalho. E nem por isso eles não estão deixando de ter a competitividade deles. Estão tratando os trabalhadores de forma decente, estão regulamentados, estão recebendo os direitos, não estão perdendo em competitividade. Então tem um trabalhador melhor remunerado, com melhor saúde, que não se acidenta, muito pelo contrário, porque quando tem um acidente é um custo para a empresa. Isso não é lucro, quando você tem condições pioradas. Quando você evita isso, veja o que se gasta na Previdência, o que ele colocou aqui, o Morelli colocou, o alto custo que é isso. Então, se você diminui com essas organizações, é claro que tem um ganho para a empresa, quando ela não tem acidente. Mas, Paulo, não é só para... Sabe que é onde deságua, na cidade pequena, é lá no postinho de saúde que depois fica. Quer dizer, isso sobrecarrega a saúde pública. É uma coisa muito grave. É bom, a gente precisava chamar a atenção para segunda-feira, né, Paulo, do 7... Isso, dia 7, segunda-feira. Então aproveita aí, Morelli, chama que a gente está chegando ao final do programa. Porque na segunda-feira... 7 de outubro agora. 7 de outubro, todo mundo, às 10 horas na Paulista, né? Vamos manifestar a nossa insatisfação, com relação a essa coisa que está acontecendo. Porque se ficarmos parados... olha que a coisa acontece. Então, todo mundo... E você que está nos assistindo e que pode divulgar e ativar suas redes nas redes sociais, Avenida Paulista, segunda-feira, 7 de outubro, segunda-feira próxima, às 10 horas da manhã, o dia contra o trabalho precário. E a nocividade, só falando agora dos terceiros, é em qualquer lugar do mundo. A crise de 2008... levou na Alemanha, quem foram os primeiros atingidos? Aqueles trabalhadores que estavam terceirizados, que não tinham a proteção de um sindicato poderoso, né? Foram os primeiros a serem demitidos, a serem jogados fora do mercado de trabalho, a ficarem na extrema pobreza, num país de primeiro mundo, como a Alemanha, com alta competitividade. Então, em qualquer lugar do mundo, esse trabalhador é o mais vulnerável. Então, nós não podemos permitir, num país que já tem um trabalhador vulnerável, ampliar essa vulnerabilidade. É isso que nós somos contra. Me permite uma parte, Paulo. Eu chamo a atenção também para essa discussão da precarização. Ela não pode ser descolada da discussão sobre estrutura sindical, sobre um sistema verdadeiro, democrático de relações de trabalho. Porque sem essa organização nos locais de trabalho, sem os sindicatos serem livres, poderem negociar, nós não temos como
cortar o mal pela raiz, né? Então, eu acho que essa discussão sobre estrutura sindical, ela não pode ser, com toda essa discussão que teve no fórum de 2005 para cá, a gente sabe que tem a PEC, tem o projeto de lei ordinária no Congresso, mas eu acho que o movimento sindical não pode esquecer essa Perfeito, discussão, até né? porque o exemplo que o Alemão deu é isso, onde você tem a sua organização, você lida muito bem até com a própria terceirização. Exatamente. Onde você não tem, aí é terra de ninguém. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Acho que foi ótimo o debate, esclarecedor para o nosso telespectador, para o internauta. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Logo o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que a gente já fez por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/RedeTVT e pelo Twitter, @RedeTVT. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço!